Na aula 1, veremos os conhecimentos básicos de planejamento, classificação e registro das agroindústrias. Para isso se faz necessário um estudo preliminar do mercado. Ao se planejar uma agroindústria, é imprescindível um amplo estudo de mercado para se definir a área de abrangência do empreendimento, se identificar possíveis potencialidades e também fraquezas dos produtos que se deseja industrializar e ainda para saber quais são os atuais fornecedores de matéria-prima. A indústria de alimentos é muito dependente do setor primário, uma vez que as matérias-primas vêm do campo, tanto da agricultura como da pecuária. O setor secundário é aquele responsável pela transformação das matérias-primas em produtos industrializados. E o setor terciário é aquele relacionado aos serviços, como comércio, alimentação, transporte, educação e saúde. Requisitos básicos para a implantação de uma agroindústria: escolha da área. A escolha do terreno deve ser feita tendo em vista a capacidade estimada de produção e a previsão de futuras expansões. Deve-se analisar a distância do terreno para os principais centros de produção de matéria-prima e de distribuição da produção, além da facilidade de acesso. Também a oferta de água, eletricidade e meios de comunicação como telefone e internet. Ainda deve ser levado em consideração o risco de contaminação da produção por poluição externa, como poeira, fumaça, mau cheiro de origem externa e contaminação microbiana pelo ar atmosférico. O tratamento de resíduos líquidos e sólidos prevê um espaço adequado, com uma distância razoável da edificação. As principais áreas de eliminação de resíduos líquidos de uma indústria de alimentos são as lagoas anaeróbias e aeróbias, respectivamente, sem e com a presença de oxigênio. É necessário que toda a equipe priorize as questões de segurança e conforto dos colaboradores da empresa, já que a ferramenta humana é considerada a máquina motriz de qualquer empreendimento. O técnico de alimentos, por exemplo, deverá reunir conhecimentos teóricos e práticos sobre os fluxogramas de processamento de alimentos e associar com a prática diária da fábrica, a fim de facilitar a escolha do layout mais adequado à agroindústria em questão. Alguns detalhes construtivos são essenciais à edificação de uma agroindústria, tais como boa iluminação, ventilação, espaço de circulação, proteção contra ruídos e facilidade de higienização. Um grande número de micro-organismos pode ser introduzido na indústria de alimentos junto com as matérias-primas do projeto da agroindústria. Deverá estar prevista a separação através de barreiras de contenção física, parede compensado divisória, da área suja, que é a área de recepção da matéria-prima, para a área limpa, que é a área de processamento da matéria-prima. Orientações gerais para construção de superfície de contato com alimentos, bancadas ou equipamentos. Dentre as orientações, as mais importantes são as formas das superfícies de bancadas que entram em contato com os alimentos não devem permitir o acúmulo de umidade e resíduos para não aumentar os riscos de contaminação do produto. Ainda, o acúmulo de umidade sobre a superfície de alguns equipamentos metálicos poderá acelerar o aparecimento da corrosão,
aumentando os custos de manutenção ou reposição de equipamentos. O material utilizado para servir de superfície de contato com alimentos deve ser atóxico, além de não poder interagir com os alimentos. Ainda deve resistir ao ataque dos produtos químicos utilizados no processo de limpeza e sanitização da agroindústria. As superfícies de contato e equipamentos poderão ser pintadas, desde que se use tintas atóxicas. Materiais absorventes como madeira não são apropriados para serem utilizados na indústria de alimentos. Orientações gerais para a construção de paredes, portas, janelas, teto e piso. As paredes das agroindústrias devem ser de superfície lisa, lavável e impermeável até pelo menos 2 metros de altura. Elas deverão ser de cor clara, resistentes à aplicação dos produtos de limpeza, e o acabamento deverá impedir o acúmulo de poeira. Todas as aberturas fixas da edificação da agroindústria deverão ter telas com malhas de aço de 1 a 2 milímetros. As portas também devem seguir as mesmas orientações para as paredes, ou seja, deverão ser lisas, não absorventes, de cor clara. Além disso, deverão ter um sistema de fechamento automático e abertura máxima de 1 cm do piso para evitar a entrada de vetores e pragas urbanas. O piso, preferencialmente, deverá ser monolítico, resistente aos danos mecânicos e ao ataque de produtos químicos utilizados na limpeza e desinfecção. Deve ainda ser antiderrapante e não tóxico. Recomenda-se ainda que o piso tenha uma inclinação de 1 a 2% no sentido das canaletas e que contenha cantos arredondados. Orientações gerais sobre a ventilação, iluminação, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. O ar ambiente da agroindústria deve ser renovado continuamente nas áreas de processamento. Não devemos esquecer de tomar o cuidado de não direcionar o fluxo de ar da área suja para a área limpa. O bom posicionamento das janelas é outro aspecto muito importante a ser considerado, com o objetivo de aproveitar a iluminação natural, que também poderá ser otimizada com a utilização de telhas translúcidas. As lâmpadas deverão conter dispositivos de segurança contra explosão ou quedas acidentais. Deverão ainda ser observadas as normas de segurança para evitar sobrecargas da rede elétrica e o contato com a água ou umidade. Para viabilizar a higiene na indústria, o pessoal deve dispor de boas e suficientes instalações sanitárias limpas, iluminadas e ventiladas. Os vestiários e sanitários não podem ter comunicação direta com a área de processamento, mas é necessário que haja lavatórios com detergentes e sanitizantes nas áreas de acesso de pessoal e de fabricação. Orientações gerais sobre a construção do pé direito e espaço para a circulação interna. O que é pé direito? Pé direito indica a distância do pavimento ao teto, ou seja, do piso ao teto. É recomendado que o pé direito seja superior a 4 metros, a fim de garantir uma boa ventilação e evitar o acúmulo de umidade dentro da fábrica. Em relação à circulação interna da agroindústria, a mesma deverá ser projetada a fim de comportar o processamento da matéria-prima com todos os equipamentos e colaboradores trabalhando. Classificação dos principais estabelecimentos produtores de alimentos de origem animal e vegetal. Existe uma grande variedade de locais de trabalho onde os alimentos são manipulados, desde fazendas,
passando pelos armazéns de estocagem e indústrias de processamento, seguindo pelos locais de vendas, finalizando nos locais de consumo e domicílio dos consumidores. Classificação dos estabelecimentos de origem animal. De uma maneira geral, estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal são classificados em estabelecimentos processadores de carne e derivados, processadores de leite e derivados, processadores de pescado e derivados, estabelecimentos processadores de ovos e derivados, estabelecimentos processadores de mel e cera de abelhas e seus derivados e casas atacadistas ou exportadoras de produtos de origem animal. Classificação dos estabelecimentos de origem vegetal. Poderá ser classificado em produtor, fabricante, estandartizador e engarrafador. Procedimentos gerais para registro de estabelecimentos. Um dos requisitos para registrar a indústria é constituir pessoa jurídica, devendo constar, no objetivo do contrato social, a atividade a ser desenvolvida. O registro deve ser realizado por unidade de estabelecimento, ou seja, por endereço de localização. O primeiro passo para a aprovação do registro de uma indústria é solicitar a aprovação do terreno ou edificações pré-existentes no órgão de vigilância sanitária, MAPA, que é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Realizada a inspeção do terreno, o interessado dará prosseguimento ao pedido com a elaboração de um projeto detalhado, observando os seguintes aspectos: localização, instalações físicas como área suja e limpa, piso, paredes, teto, instalações elétricas, hidráulicas, dentre outras, e equipamentos. Elaborado o projeto, o interessado solicitará a aprovação do projeto através de requerimento específico, anexando os seguintes documentos: plantas do estabelecimento em 2 vias. Após a conclusão das obras de construção e instalação de equipamentos, a empresa solicitará uma nova vistoria para fins de liberação de registro da empresa. O responsável pela empresa deverá solicitar o pedido de aprovação prévia dos produtos e seus respectivos rótulos.